terão garantia de sigilo quando ela quiser entregar seu filho à adoção. Dezenas de escolas receberam a conscientização sobre os assentos preferenciais no transporte coletivo. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. E olha, daqui a pouco já tá aí pintando o carnaval, chegando o carnaval, mês de fevereiro começando com força total também, né, gente? E a gente espera muito que você possa aproveitar, possa brincar o carnaval, mas com muita tranquilidade, na paz, né, gente? Sabendo que o bom mesmo é sair e voltar para casa. Então, muito bem-vindo. Essa semana vai ser muito interessante aqui na Band. Inclusive, a gente vai fazer também algumas matérias que nós já tivemos a chance de acompanhar em 2017. A gente vai rever aqui. Essa semana é uma semana de retrô também, aqui no Câmera 13, programa da nossa gente. Desejar uma excelente tarde para você que está em Manaus, para você que está no interior do Amazonas. Beijo para Itacoatiara, para Iranduba, para Barcelos, para Borba, para Manicoré, nossos queridos amigos de Urucará, de Inhamundá, pessoal de Quari, né, que sempre acompanha o nosso programa, de Tefé, do Iranduba. Gente, não importa onde você possa estar nesse momento, o melhor é saber que nós estamos juntos aqui na tela da Band. Olha, a gente vai aproveitar o programa de hoje para, mais uma vez, falar sobre a nova lei de adoção brasileira. Nós tivemos a chance, no ano passado, de aprovar uma legislação na Câmara dos Deputados. O relator dessa matéria é o querido deputado Sóstenes Cavalcante. Muita gente reclamava, nossa, queria tanto poder adotar uma criança, a minha casa está pronta para acolher uma criança, mas tem muitas dificuldades no dia a dia. Essa é uma legislação que ela foi feita justamente criando novas regras para acelerar um pouco mais esse processo. Vamos conversar então com o nosso queridíssimo Sóstenes Cavalcante. Seja muito bem-vindo, querido. Olá, querida deputada, colega, amiga nossa aqui, com um brilhante trabalho na Câmara dos Deputados, Conceição Sampaio. É uma alegria estar com você nesse seu programa, com seus telespectadores, com esse povo querido do estado do Amazonas. A todos vocês, o meu carinho e o fraterno abraço. Obrigada, queridíssimo amigo deputado Sóstenes Cavalcante. Sóstenes, vamos falar um pouco sobre as alterações que estão sendo feitas com essa nova legislação, porque muita gente reclama da burocracia, da demora. O que muda a partir desse momento, com a sua relatoria que já foi aprovada? O que traz de novidade essa nova legislação? O primeiro que eu digo é a adoção voluntária e resguardar o direito da mãe ao sigilo. Muitas mães não doavam seus filhos para adoção com medo de que o nome dela fosse exposto. Agora, com essa alteração que nós fizemos, e espero que o Senado vote o mais rápido possível para ir à sanção presidencial, as mães terão garantia de sigilo quando ela quiser entregar seu filho à adoção. O segundo item muito importante que eu acho que nós conseguimos foi diminuir os prazos para o judiciário. Antes nós tínhamos um prazo, não era determinado um prazo, por exemplo, para a destituição do pátrio poder. Agora nós temos até 10 dias. E o prazo total, que antes era em torno de 2 anos, e em 90% dos casos havia uma negativa da adoção, agora o prazo total são 120 dias, ou seja, 4 meses, prorrogáveis por mais 4 meses, e aí, ou seja, totalizando um prazo máximo de 8 meses para terminar um processo de adoção. Esses dois, para mim, são os grandes avanços e os gargalos que nós vamos resolver essa problemática de ter 50 mil crianças nos abrigos e orfanatos e 150 famílias querendo adotar, mas a legislação impedia. Isso é um absurdo mesmo, não é? Agora, Sóstenes, a gente conversou muito, eu quero também lhe agradecer até pela atenção que deu ao meu querido estado do Amazonas, porque um dos graves problemas que a gente enfrentou aqui, continua enfrentando, mas a nova lei certamente vai colocar isso como limite e mudar. Já mudou, na verdade. Agora, Iranduba, que é o caso que eu sempre lhe falei, Iranduba está muito próximo, o município aqui da cidade de Manaus. 10 minutos de pontes, daqui a pouco a gente já está no município. O problema é que lá não tem maternidade. Então, todas as crianças que nascem no município de Iranduba acabam nascendo
aqui na cidade de Manaus. Na verdade, a mãe engravida, faz lá o pré-natal, mas na hora de ter a criança, atravessa a ponte e tem em Manaus. Isso conta para a cidade de Manaus, parece até que não tem demanda no município. Então, a grande dificuldade, até para a gente determinar e lutar para buscar recursos para a maternidade no Iranduba, é que parece que não tem demanda. Então, esse é um problema que Manaus, que o Iranduba e o Amazonas estavam enfrentando. A gente conversou com você para tentar resolver isso, não é, Sóstenes? Outro grande avanço, não só o problema do Amazonas, mas de vários estados do Brasil, mas eu sei da dificuldade especial do povo do estado do Amazonas, seu povo que te ama, que te admira, que admira seu programa, Conceição. Nós temos agora essa flexibilidade. Quando uma mãe tem que, por questões de não ter maternidade, ou até mesmo porque estava a passeio e deu à luz a criança numa cidade vizinha, numa outra cidade, ou até mesmo em outro estado, ela vai ter a opção de, na hora do registro, a criança nasceu em tal cidade, mas a naturalidade, ela dá a naturalidade à criança da cidade onde ela realmente quer, em especial, normalmente os pais querem a cidade onde residem, e facultamos aos pais para dar essa nova titulação aos seus filhos. É um grande avanço, eu acho que é um avanço importante para a nossa sociedade. Vivemos num mundo globalizado, onde as pessoas transitam com muito mais facilidade que outra época e a legislação precisa se atualizar. Olha só, primeiro, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz em poder ter levado esse problema do meu estado e isso ter sido, graças a Deus, já modificado nessa nova legislação. E é muito importante, só para as mães que estão nos acompanhando aí no Iranduba, por exemplo, agora você pode até ter o seu bebê num outro município, mas na hora de fazer lá o registro, a naturalidade da sua criança, aí você pode colocar o seu município de origem. Isso foi modificado nessa nova legislação. E isso fez com que também o nosso estado, o Amazonas, pudesse ser ouvido. Muito bom! Meu queridíssimo amigo, obrigada pela sua participação no Câmera 3, uma alegria tê-lo conosco e parabéns pelo excelente trabalho que você fez. Obrigado você, Conceição Sampaio. Eu quero dizer ao Amazonas que essa deputada vale a pena, representa com muita dignidade. Eu tenho honra e orgulho de ser um deputado de primeiro mandato que nunca respondi a um processo judicial e falar que sou amigo, companheiro dessa grande deputada que vocês enviaram para representar o estado de vocês. Parabéns, Conceição Sampaio. Obrigado a cada telespectador. Muito bom, obrigada, querido amigo. Gente, você viu aí um avanço para o Estado brasileiro, muito bacana. Eu fiquei muito feliz como parlamentar que estou defendendo o Amazonas, em poder ter levado esse problema nosso aqui também, que eu tenho certeza se parece com tantos outros estados, mas a gente vivia essa situação muito crítica aqui. Isso foi modificado, graças a Deus, através também da relatoria do deputado Sóstenes Cavalcante. Olha, a gente vai mostrar agora para você um trabalho, a gente já mostrou aqui no ano de 2017, um trabalho tão interessante das nossas escolas, orientando os nossos alunos, mostrando a importância do trânsito e como que a educação no trânsito, na infância, vai modificar lá na frente o comportamento de muitos adultos. Vamos rever como é que foi esse trabalho bem bacana da nossa educação aqui no Amazonas. Este ano, dezenas de escolas receberam a conscientização sobre os assentos preferenciais no transporte coletivo. Na apresentação teatral, personagens apresentam usuários especiais, como grávidas, idosos, deficientes físicos e obesos. Assim, a criançada aprende coisa séria brincando. Para poder esperar alguém passar, uma vovó, uma grávida ou tipo uma criança com o pai andando e uma mãe. Aí tu quer esperar e o trânsito fica com o negócio colorido. Vermelho é para parar e amarelo é para prestar atenção. E o verde é para seguir em frente. Com foco no respeito ao direito de prioridade, os alunos são incentivados a sempre ceder os assentos dentro dos ônibus para as pessoas que possuem prioridade. Assim, eles se tornam multiplicadores de boas práticas no trânsito. E não esquecendo que o trânsito é feito por todos nós. Certamente, se trânsito é um espaço de convívio social, nada melhor do que orientá-los desde cedo para que tornem-se multiplicadores dessas informações.
isso. A gente fica feliz em ter a SMTU como parceiro nesse processo educacional, onde a gente visa trazer, através da ludicidade, uma informação, essa que é a grande ideia, trazer informação para os alunos, para que eles possam, no futuro, e até nos dias atuais, no futuro serem condutores melhores, né? E termos pedestres melhores, porque afinal de contas o trânsito é feito por todos nós. Que maravilha, parabéns. Muito interessante, né? A garotada falando, mostrando que a educação faz a diferença, né, gente? E a vida, ela é esse processo de modificações também. Então é muito bacana quando a gente traz assuntos do nosso dia a dia para dentro da escola, mas através da educação. Então você ensinar as regras de trânsito, isso certamente faz a diferença, porque o filho acaba dando orientação para o pai, porque vai chegar em casa e vai dizer: ó, pai, eu aprendi isso na escola, coloca o cinto, olha os sinais. Eu acho que é muito bacana. Parabéns! Bem interessante, né, gente? Por isso que a gente fez questão de rever essa matéria aqui no nosso retrô dessa semana, trazendo matérias que fizeram a diferença no ano de 2017. Como também a amamentação, um trabalho muito importante feito no Amazonas, demonstrou no ano passado qual a importância que tem o leite materno para a nossa criança, para os nossos filhos. Uma criança bem alimentada, e essa alimentação passa pelo leite materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz isso. Nos 6 primeiros meses é preciso sim amamentar com leite materno. Tem mães que levam por 1 ano, 2 anos, né? Eu já conheci pessoas que já deram leite materno até muito mais tempo com os filhos. Isso é bom. Quando se pode fazer, eu acho que isso é interessante. Isso garante qualidades, garante saúde para a nossa garotada. E a gente vai rever esse trabalho que foi feito no ano de 2017 aqui no nosso Câmera 3. Vamos lá. Mamãe, eu quero lhe dizer, leite materno é bom para o bebê. Mamãe, eu quero lhe dizer, leite materno é bom para o bebê. O leite materno é considerado o alimento mais completo para o bebê. Nele estão contidos todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e outras necessárias para o seu completo e correto desenvolvimento. Este contém ainda substâncias tais como anticorpos e glóbulos brancos, protege o bebê contra doenças. O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até 5 anos, evita diarreia, infecções respiratórias, diminui risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão. Leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Além disso, o ato contribui para o desenvolvimento da cavidade bucal do pequeno e promove o vínculo afetivo entre mãe e o bebê. Até 6 meses basta o leitinho pro meu irmãozinho então crescer. Mãe, amamente direitinho e bem saudável ele vai ser. Essa forte ligação emocional com a mãe transmite-lhe segurança e carinho, de modo a facilitar mais tarde o seu relacionamento interpessoal e ainda contribui para o desenvolvimento psicomotor do bebê. O próprio ato de mamar promove uma melhor flexibilidade na articulação das estruturas, que participam na fala, e estimula também o padrão respiratório nasal do bebê. Além do mais, o leite materno tem a vantagem de ser facilmente digerido, muito prático, pois está sempre pronto e econômico, pois não necessita de ter esterilizador, mamadeiras ou leite em pó. Muito bom, parabéns aí por todo esse trabalho, faz a diferença sim o leite materno, as mamães sabem muito bem o que eu tô falando, né não, gente? E é muito interessante porque a gente fala tanto em saúde, promover saúde, tá aí uma forma de promover saúde, amamentando as nossas crianças com leite materno e fazendo com que de fato, né, todo esse processo da primeira infância seja muito respeitado, tá, gente? Então parabéns, uma ação bacana mesmo. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Dr. Alfredo Brelas, nosso psicólogo, meu parceiro de todas as segundas-feiras. E tem uma pergunta que eu quero fazer ao Dr. Alfredo: se a idade, ela pode definir uma pessoa. Será que se define uma pessoa? Hein? Já pensou nisso? Então já a gente começa um bate-papo aqui na Band com o Dr. Alfredo Brelas.
Já estamos de volta. Olha, gente, bom estar aqui na Band com você, né? Iniciando nossas tardes com você. E a gente que passou as férias inteiras aqui no Câmera 13, você fazendo comigo o nosso programa. Muito obrigada. Deus continue sempre lhe abençoando. Olha, a gente fez agora o bate-papo com o relator da nova legislação que já foi aprovada na Câmara, no Senado. O presidente sancionou com alguns vetos. Esse ano a gente vai continuar falando sobre isso. Mas é importante mostrar aí modificações na legislação da adoção no Estado brasileiro. E falando em adoção, doutor Primeiro, seja muito bem-vindo. A gente vê que algumas pessoas têm muitas dúvidas ou não sabem como lidar, em que momento fala para o filho do coração, que ele é de coração e do coração. Enfim, como é que a gente trata isso tudo? Ok, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem pelo Câmera 13 nesse momento. Conceição, as pessoas sempre me perguntam isso. A partir de que momento uma criança, ela precisa saber que não é filho biológico do casal, tá? Eu digo sempre, a partir do momento que essa criança, ela começa a ter contato com você, independente da idade que ela possa ter. Mas sempre é melhor dizer, na sua opinião? Sempre. O choque é muito menor. Quando a criança, ela vai ouvindo, mesmo quando, talvez alguém possa dizer, mas uma criança de 2 anos de idade não tem consciência para compreender o que é ser adotado, né? Que não é filho biológico. Não, uma criança de 2 anos não, mas se o pai for trabalhando na mente, for falando, meu filho, minha filha, né? Nós somos teu pai do coração. Vá falando isso, mesmo quando a criança tendo 1 ano e meio, 2 anos, isso a criança vai receber quando ela tiver consciência do que é ser isso, né? Ser filho adotivo, não vai ser tão traumático para ela, porque ela já foi sendo preparada. É por isso que os médicos aconselham os pais a falarem com os filhos até dentro do útero, por exemplo. Uma criança dentro do útero da mãe, ela já começa a receber informações que vão ser importantes para ela um pouco mais à frente, quando ela estiver com 10 anos, com 20 anos. Então, é importante que os pais falem sempre, a partir do momento que a criança começou a ter contato com eles. Agora, doutor Alfredo, a gente vê aí que a primeira infância, ela está sendo muito mais trabalhada a partir de agora no nosso país. E é justamente o que o doutor Alfredo disse, né? A criança, no seu ventre, ela já começa ali a receber cargas positivas e negativas. Com certeza. Nesse caso, o processo de adoção, porque é um processo que acaba sendo doloroso na vida de alguém que lá na frente sabe, nossa, eu fui adotado, meus pais me rejeitaram, por que aconteceu isso? E quase sempre a revolta é contra a família que o adotou. Sim. Não é? Então, lidar com isso faz a diferença. Vou abrir agora para as perguntas e daqui a pouco eu quero lhe questionar justamente isso. O momento exato em que vai se falando e como se fala que um filho foi adotado. Então, vamos para as perguntas. Doutor, meu nome é Luzia. Eu queria saber qual é o momento para dizer que o filho é adotado. Aí, Luzia, realmente essa é a dúvida também que todos nós temos. É muito comum essa dúvida, como eu falei, eu sou muito procurado e essa pergunta me é feita sobre o tempo, né? Aquilo que eu falei, eu adotando uma criança, no meu caso, a partir do momento que ela chegasse a mim e fosse conviver comigo, eu já começaria a falar isso a ela, né? Claro, a gente tem que falar numa linguagem da criança, procurar falar na mesma língua dela para que ela comece a ter o entendimento. Mas é importante desde sempre. Não importa a idade. Se for um bebê ainda de meses, a gente já tem que começar a trabalhar isso. Isso faz com que pode impedir que essa revolta apareça lá na frente, é isso? Uma criança que fica sabendo aos 10 anos de idade, aos 12 anos de idade, que com certeza é um choque muito maior. E por que, assim, na psicologia, há como a gente explicar por que essa revolta quase sempre é contra os pais adotivos? A criança, ela vai querer, entre aspas aqui, descontar em alguém o abandono. E quem é que está mais próximo dela? Para ela descontar a rejeição. Muitas vezes é a família adotiva, porque nem se sabe onde que está a mãe, o pai, etc, né? Então, a criança, ela vai procurar respostas, ela vai querer saber por que foi. Então, geralmente, ela vai procurar com as pessoas que estão próximas dela.
Então é por isso que acontece. Agora, doutor Alfredo, quando o ciúme começa a aparecer na família, porque lá na frente, às vezes, os pais que adotam, é porque naquele momento, ou até aquele momento, a mulher não podia engravidar. Aí ela adota e meses depois ela engravida. Isso é relato de tantas famílias que nós temos no nosso dia a dia. E lá na frente começa a ter ciúme entre os irmãos. O que faz? Como os pais podem lidar com isso? Olha, eu sempre digo uma coisa. Se um casal vai adotar uma criança e eles já têm filhos, por exemplo, esses filhos que eles já têm no casamento deles, precisam também aceitar a criança como seu irmão, como se fosse biológico. Tem que ser trabalhado na mente das crianças como biológico. Mas se o casal adota primeiro a criança e depois vai ter filhos, como nesse caso, os pais precisam também trabalhar na mente do filho biológico, que aquele filho, embora não seja um filho biológico, mas para eles é como se fosse biológico. É biológico para eles, no coração deles é, e que todo o direito que o biológico tem, o adotivo também tem que ter, né? Então tem que ser trabalhado assim em toda a família. Não adianta trabalhar só no coração do pai e no coração da mãe essa questão, mas tem que trabalhar em toda a família, nos tios, nos avós, em todas as pessoas que fazem parte. É isso que eu ia até questionar, doutor Alfredo. Imagina que uma família, né, o casal tenha outros filhos, mas ainda assim resolva adotar. É preciso dialogar primeiro com essa família, com os outros irmãos, com os tios, com todo mundo, para quando essa criança chegar num ambiente acolhedor? Com certeza, né? Antes do pai adotar, dos pais adotarem a criança... Não é só uma decisão dos pais. É de toda a família. É como uma pessoa que vai casar, ter um segundo casamento. Ele já tem filhos, né? E a pessoa com quem ele vai casar também tem filhos. Eu sempre digo quando as pessoas me procuram, eu estou querendo casar, a fulana já tem tantos filhos e eu também tenho tantos filhos. Eu sempre procuro fazer com que ele compreenda que um casamento nessa situação não é só entre o casal, entre ele e ela, mas agora é um compromisso entre a família, porque já existem filhos. Já existe, tanto da parte de um quanto do outro. Então, o homem que casa com aquela mulher que já tem filho, ele tem que entender que ele vai ser pai também dos filhos dela. E ela, mãe dos filhos dele. Então, no caso de uma adoção, quando existe também, nessa situação que já existem outras crianças, outros filhos, também tem que ser trabalhado isso. O irmão... O filho biológico precisa entender que aquela criança vai ser irmão mesmo, irmão com todos os direitos e que não tem que haver ciúme. Eu acredito que quando acontece questão de ciúmes, os pais eles têm uma influência muito grande sobre isso, ou seja, a criança está percebendo que tem algum tratamento diferente, então não pode ter. Se vai adotar, tem que ser filho e tem que tratar da mesma forma. Por isso que a gente fala que a adoção é um ato de amor. Com certeza. Tem que ser de amor pleno, né, gente? Amor mesmo. Vai mais uma pergunta, é isso? Mais uma pergunta, vamos lá. Doutor, meu nome é Raimundo, eu queria saber como lidar com a adoção. Como lidar com a adoção? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Ele como pai, né, vai adotar uma criança, como que lida com isso? Pois é, numa adoção são muitas pessoas envolvidas, né, como nós falamos. Tem a mãe, que vai ser a mãe adotiva, tem o pai, que vai ser o pai adotivo, tem a tia, que vai ser tia adotiva, ou avô. Então, são muitas pessoas. Então, são várias pessoas que precisam saber lidar com essa situação da adoção. Não é só duas pessoas ou uma pessoa, mas várias pessoas, né? Então, uma pessoa que vai adotar, antes, ela precisa pensar muito nessa situação, antes de tomar a decisão. Ela precisa entender que adotar uma criança é uma responsabilidade extremamente grande e que aquele filho vai ser filho e que tem que ser tratado e cuidado como um filho biológico mesmo. Então, tudo isso as pessoas precisam compreender, entender antes de tomarem essa atitude de adotar, que eu acho que é um dos gestos de amor mais incríveis que existe na humanidade. Uma mãe, um pai que adota uma criança, né? Independente da sua cor, de qualquer outra coisa, que adota e resolve amar, isso para mim é uma coisa extraordinária. Então, tudo isso, os pais precisam ter consciência. É meu filho e eu preciso tratar como filho. Ok, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, continuando esse bate-papo com o Dr. Alfredo Breilais. Eu quero já deixar uma pergunta para o senhor, justamente sobre a idade. A idade define uma pessoa, doutor Alfredo? Já só me responde após o intervalo comercial.
Já estamos de volta, batendo esse papo bacana, não é? Com o Dr. Alfredo Brelas, que é psicólogo, colocando aí as redes sociais do programa inteira à disposição. Pode entrar, fazer sua pergunta, colocar uma dúvida também, né, Dr. Alfredo? Gente, tem uma pesquisa, um pesquisador americano, que ele está aí afirmando que daqui a anos, nós vamos poder viver 1000 anos. E que essa geração de hoje, ela já será uma geração centenária. Isso significa que as nossas crianças nascidas agora vão viver 100 ou mais de 100 anos. E eu deixei uma pergunta aqui para o Dr. Alfredo Brelas sobre isso, sobre a idade. Se a idade define uma pessoa, Dr. Alfredo. E você acha que essa pesquisa, ela está correta? Olha, a gente tem observado que as pessoas têm vivido mais mesmo, né? Pensar em 1000 anos ainda é uma coisa muito assustadora para nós. Imaginar uma pessoa com 1000 anos, né? Ele coloca que células saudáveis produz anos, né, de vida. Sim. Vai poder produzir muitos anos de vida. Mas é fato que as pessoas estão vivendo muito mais hoje. Uma pessoa, há algumas décadas atrás, com 40, 50 anos de idade, já era considerada uma pessoa quase no final da linha, né? Idosa, hoje, uma pessoa já... Hoje, não. Hoje, uma pessoa com 40, 50 anos de idade está aí na flor da juventude, né? Então, as pessoas estão vivendo mais hoje. Eu acredito que acontecerá, sim, das pessoas viverem mais, né? Daqui um pouco mais de tempo, né? Agora, 1000 anos ainda é um pouco assustador pensar que o ser humano possa chegar a essa idade de 1000 anos, né? Ok, e com relação à pergunta que você me fez sobre se define uma pessoa através da sua idade, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito do ponto de vista que a idade daquela pessoa ou aquela pessoa está sendo analisada. Por exemplo, existem 3 tipos de se avaliar, 3 formas de se avaliar a idade, né? A idade cronológica, que é aquela idade que se confere a partir do momento em que a pessoa nasce. Por exemplo, eu nasci no dia 20 de maio de 72. Então, confere-se a partir de lá até esse exato momento. Então, o cálculo que der ali, o resultado é a minha idade. Essa é a cronológica, né? Então, aí tem a biológica. A biológica é aquela idade que é definida a partir daquilo que a gente vê na pessoa. Você olha para a pessoa e você calcula a idade dela. Muitas vezes a cronológica diz que ela tem 40 anos, mas você olha... Pode achar que ela tenha mais ou menos. Mais ou menos. Exatamente. Essa é a cronológica. E a mental, né, que está relacionada ao emocional da pessoa, né, a capacidade de raciocínio, essas coisas. Doutor Alfredo, quando se coloca essa questão da idade e de alguns medos que nós acabamos mantendo no nosso dia a dia, por traumas que nós vivemos, parece que não combina muito, né? Porque a gente diz, nossa, essa pessoa, meu Deus, como é que essa pessoa pode ter medo disso? Já com essa idade ainda tem medo disso? Esses traumas, o estresse que acaba nos causando e trazendo traumas para a vida inteira. Como que a gente pode curar isso na nossa mente? A gente vai ouvir agora um depoimento justamente sobre isso, né? Sobre traumas que ficam para a vida toda. E uma pessoa passa por um trauma, ou vive um trauma, ou tem medo de algo que traumatiza ela na vida, e isso acaba perdurando, não é? Durante muitos anos da vida daquela pessoa. A gente vai ouvir agora um depoimento e vamos comentar um pouco sobre isso também. Vamos lá. Sou Marcelo Torres Lopes, tenho 42 anos, sou bancário, tenho 2 filhos, sou de Recife, Pernambuco. Gosto de cinema, gosto de teatro, gosto de curtir um pouco aqui essa efervescência cultural que é o Recife. Desenvolvi o transtorno de estresse pós-traumático. Era uma sexta-feira, final de mês, era um dia de pagamento de funcionários, nós estávamos. Os elementos, eles vieram, entraram no local onde eu estava, com bastante violência, colocaram a arma aqui na fronte, né? Nesse momento eu praticamente ceguei, porque eu não conseguia visualizá-lo. 4 tiros foram deflagrados dentro do posto. Um bandido foi alvejado, estouraram a porta de vidro, aquela coisa toda. Então, assim, foram no máximo 5 ou 6 minutos que pareciam uma eternidade, parecia uma hora. E aí na segunda-feira eu tive que voltar a trabalhar. Aí foi que o terror foi aumentando, porque eu não podia ver uma porta detectora travar, não podia escutar um barulho de chave cair, eu não podia escutar qualquer conversa em um tom mais alto dentro da unidade, que eu já entrava meio que em pânico, né? Eu via pessoas com a tonalidade da roupa parecida, eu disse, pô, esses caras estão aqui. Então começou a mania de perseguição, esses caras estão aqui, eles não foram embora, estão aqui.
aí, a gente teve esse caso, né, bem específico de uma violência, pessoa que vive uma violência. Como que se livra disso? Porque depois de um tempo a pessoa ainda está vivendo aquela mesma situação. Esse que é o estresse pós-traumático? No caso desse jovem, sim. O estresse pós-traumático é quando uma pessoa passa por um momento traumático, como, por exemplo, um assalto numa parada de ônibus, e essa pessoa, dias depois, precisa voltar à mesma parada ou uma outra parada. Só de pensar em ter que voltar, ela começa a se sentir mal, né? Então, esse é o estresse pós-traumático, né? Então, Conceição, nós precisamos entender que o cérebro é como um grande gravador. Tudo vai gravando, tudo. Ele está ligado o tempo todo. Ele não desliga. Até quando você está dormindo, ele fica ali em stand-by, ali, gravando alguma coisa, tá? Então, tudo que vai acontecendo é registrado nele. Então, as coisas ruins que acontecem são registradas. Em algum momento tem o feedback. O trauma é um feedback, aquele retorno daquilo que não foi bom, que vem à memória da pessoa e faz com que a pessoa, ela sofra quando ela pensa naquilo que aconteceu, né? Agora, se você me pergunta, tem cura? Em muitos casos, sim. Nós podemos ver muitas pessoas sendo curadas de estresses pós-traumático, de qualquer outro tipo de estresse, e superar, e conseguir se superar. Agora, doutor Fredo, o estresse pós-traumático, ele é imediato ou pode acontecer de uma pessoa passar 1 mês, 2 meses após aquela situação e aí sim começar a ter esse estresse? Vai depender muito, Conceição, de pessoa para pessoa. Pode ser de imediato ou a longo prazo, né? Pode ser que uma pessoa que passou por um trauma, ela só venha sentir o efeito dele 10 anos depois, 20 anos depois. Por isso que existem pessoas, por exemplo, hoje com 50 anos de idade, que está com depressão, por exemplo. E a causa, lá quando tinha 10 anos de idade. É por isso que nas terapias, nas psicoterapias, nós damos uma rastreada na vida da pessoa. Para entender melhor o quadro dela. Para entender, para saber o que levou aquilo. Aí então nós vamos descobrindo. E muitas vezes a gente descobre que a pessoa tinha 6 anos de idade, foi um abuso, por exemplo. A mulher já tem 30 anos, 40 anos, não está mais conseguindo se relacionar sexualmente com o marido, se separou por conta dessa situação e o marido acha um monte de coisas e só não imagina o que foi que aconteceu. E às vezes a própria pessoa nem tem a lembrança disso. Mas nas terapias a gente consegue resgatar esse momento que é traumático, é difícil para a pessoa, mas superar aquele momento. Olha, a gente vai ver agora se as pessoas sabem o que é esse estresse pós-traumático, né? Nosso programa foi às ruas e a gente vai ver agora. Vamos lá. Estresse pós-traumático não conheço, não sei o que é. Estresse pós-traumático, eu acredito que seja um estresse, um problema psicológico que venha depois de um trauma. Eu acho que seria alguma coisa quando você sofre um acidente. Quando eu era criança, nossa casa pegou fogo. Tenho medo de temporal, tenho medo assim de mar, tenho medo de fogo, tenho pânico de fogo. Medo de ser assaltado e não é pelo assalto, é o que vão fazer com você, a maldade que vão fazer com você. Meu maior medo é com água, sufocar, ficar num lugar que não posso respirar, sem ar. Dá um calorão, uma ansiedade, uma agonia. Quais os tratamentos? O que eu poderia fazer para melhorar minha condição de vida se eu tivesse esse problema? Muito bem, e aí as pessoas, o que você achou das respostas? O estresse pós-traumático foi justamente, algumas pessoas abordaram, né? Que é aquele retorno àquela vivência que aconteceu, aquela situação ruim que aconteceu. Por exemplo, eu estava voltando da igreja, vi um acidente muito feio de 2 motos. Parei para ajudar as pessoas. Todas as vezes que hoje eu paro no mesmo sinal, eu lembro da situação, não tem como. Só que eu não sofro. Tá? Então, o fato de lembrar daquela situação que aconteceu naquele lugar não significa um estresse pós-traumático. Mas, quando acontece da pessoa começar a ficar desesperada, angustiada, como ele falou, sentir um calor no corpo e começar a ter asfixia, isso pode ser um sinal já de um estresse pós-traumático. Está bem, doutor Fredo, a gente já está no finalzinho do programa, só me fale algo. Como tentar tirar medos que acabamos acumulando na nossa vida? Tem gente que tem medo de barata, de rato, de cachorro, de tudo. Eu falei, alguém tem medo de quê? E você tem medo do quê, hein, gente? Como se faz para se livrar disso? É possível se livrar? É possível. Eu vou dizer algo aqui que talvez para algumas pessoas... Você tem medo de alguma coisa? Não. Assim, eu tenho um medo, não chega a ser um medo, é uma preocupação, né? Por exemplo, eu sou pastor
Então, minha preocupação é terminar minha vida como pastor. Essa é a minha preocupação, que não seria um medo. Eu trabalho para isso. Quero chegar até o último dia da minha vida como pastor, né? Então, assim, como fazer para enfrentar se superar os seus medos? Eu vou dizer algo aqui que talvez para algumas pessoas choque. Você vai ter que confrontar seu medo. Ou seja, vai ter que confrontar, porque você só vence o medo de um fantasma se você confrontar esse fantasma. Se você viver fugindo o tempo todo da barata, fugindo o tempo todo do rato, você vai passar a vida toda. Só que, claro, que para chegar a esse ponto desse confronto, precisa de um acompanhamento psicológico. Não é chegar e tentar meter a cara que você vai se dar mal. Tem que ter um acompanhamento com um profissional. Mas é possível se livrar desses medos. Com certeza. Meu queridíssimo amigo, muito obrigada. Foi muito bacana esse nosso bate-papo de hoje. Obrigada mesmo. Ótimo, para mim também foi muito bom. Obrigado. Segunda-feira, se Deus nos permitir, nós estaremos estamos aí. de volta, se Deus quiser. Obrigado. Gente, um beijo para você. Obrigada aí pela sua companhia, né? Espero que você tenha gostado, aproveitado o programa de hoje. E amanhã a gente se vê aqui na Band. Tchau.